Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Da mesma forma que o sacerdote no início da celebração, o diácono agora toma o tríbulo e incensa a palavra de Deus. Incensa o próprio Deus presente na palavra. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer ao teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro as chaves do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aplauda para valer. Para valer. Vamos nos sentando e cantando. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo, Jesus Cristo é o Senhor, é o Senhor. Jesus Cristo, bom pastor, bom pastor. Eu agora venho a ti, eu agora venho a ti para te escutar, para te escutar. Todos, aleluia, 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 aleluia. Nós costumamos dizer na Canção Nova, e é com razão, de que nada é coincidência, tudo é providência. É providencial nós termos hoje essas leituras. Eu tenho certeza que você prestou atenção. A segunda leitura, a leitura do meio. Eu esclareço sempre que a leitura do meio, ela dá sentido às outras duas leituras. Os mestres em liturgia dizem que a leitura do meio, ela é como o gonzo de uma porta. Para a porta poder girar, ela está apoiada num gonzo. É como um livro. Para que o livro possa se abrir, ele tem aqui um dorso. A leitura do meio é como o dorso
do livro, e é pela segunda leitura que uma e outra, leitura primeira e o Evangelho, acabam recebendo o seu sentido. Você viu o apóstolo São Paulo dizendo: quando, portanto, esse ser corruptível, que é o nosso corpo, tiver revestido a incorruptibilidade, e este ser mortal, que é o nosso corpo, tiver revestido a imortalidade, então se realizará a palavra da Escritura: a morte foi tragada pela vitória. Se você tem aí na sua mão a Bíblia, pega comigo esse trecho. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Por quê? Para nós pegarmos totalmente o sentido desta palavra, nós precisamos ir um pouco antes. Aliás, graças a Deus, nos domingos anteriores, nós já estávamos neste capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. E hoje chegamos a esse finalzinho deste capítulo 15. Então, pega comigo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. A leitura de hoje começou no versículo 54. Mas se você vai um pouco acima, no versículo 51, aí vai dizer: vou dar-vos a conhecer um mistério. Quando São Paulo fala assim, é porque ele tem uma coisa muito importante a revelar. Ele mesmo está dizendo: eu vou revelar a vocês um mistério. Mistério quer dizer o seguinte: se Deus não revelasse, nós não tínhamos como saber isso. Não tínhamos. Seria impossível para a nossa mente humana chegarmos ao conhecimento disso. Mas Deus revelou, e São Paulo está fazendo justamente isto. Ele que recebeu a revelação de Deus, ele está passando para nós esta revelação. E que revelação importante é esta? Nós não moraremos todos, mas todos seremos transformados. Num instante, num piscar de olhos, ao som da trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e quanto a nós, seremos transformados. Quanto a nós, diz São Paulo, seremos transformados. A gente pergunta: mas o que é isso? Nós não morreremos todos, mas todos seremos transformados. E depois diz: quando for dado o sinal, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e quanto a nós, seremos transformados. São Paulo tinha uma certeza de que ele não morreria antes de ver o Senhor vir na glória. Só que ele não viu. A gente pergunta então: mas então São Paulo acreditava numa coisa que não aconteceu? São Paulo estava iludido? Não, São Paulo não estava iludido. Porque era assim que o Senhor queria que os primeiros cristãos vivessem. É assim que o Senhor queria que os primeiros cristãos vivessem. E os primeiros cristãos todos viviam assim, na expectativa da vinda do Senhor. E todos eles desejavam ver o Senhor vindo na glória. Todos eles tinham no coração essa certeza de que eles veriam o Senhor vindo na glória. São Paulo era um deles. E ele passava para os primeiros cristãos esta certeza. Por isso que ele diz: eu vos revelo um mistério: não morreremos todos, mas todos seremos transformados. Por quê? Ele mesmo explica na carta aos Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, São Paulo explica que, em primeiro lugar, quando o Senhor estiver vindo na glória, os mortos, os que estiverem sepultados, haverão de ressuscitar. Você pode imaginar esse espetáculo: a sepultura se abrindo e os mortos ressuscitando. Aliás, nos domingos anteriores, São Paulo explicou isso. Até se você acompanhar agora comigo, no versículo 42, São Paulo explicava: acontece o mesmo com a ressurreição dos mortos.
Semeado corruptível, ressuscita-se incorruptível. Semeado desprezível, ressuscita-se resplandecente de glória. Porque, gente, o sepultar os nossos mortos é semeá-los. Sempre a palavra de Deus tomou o sepultamento dos mortos, igualzinho aquilo que nós fazemos quando semeamos. Acho que você já viu semear. A gente semeia sementes de flores, semeia sementes de verduras. Mesmo a gente pega caroços e semeia. Até na escola a gente faz a experiência, né? Pega aquele caroço enorme de abacate, põe ali na água, e aquele caroço de abacate começa a desabrochar, e começa a crescer um abacateirinho. Claro, ele não consegue tornar-se uma árvore, mas tanto as raízes vão e se apoiam na água e tiram o alimento da água, quanto também aquele caroço de abacate solta aquela arvorezinha que começa já a surgir, é um abacateirozinho. As crianças fazem também essa experiência na escola, aqueles grãozinhos de feijão, que as crianças põem no algodãozinho molhado, e o feijãozinho solta a sua raiz, que se agarra ali no algodão, e do outro lado já vem o pezinho de feijão. Sempre a palavra de Deus comparou o sepultar os corpos dos nossos mortos à semeadura. E São Paulo então explica: nós somos semeados assim. Semeado corruptível, ressuscita-se incorruptível. Semeado desprezível, ressuscita-se resplandecente de glória. Semeado na fraqueza, ressuscita-se cheio de força. Semeado corpo mortal, aliás, semeado corpo animal, ressuscita-se corpo espiritual. Se há um corpo animal, há também um corpo espiritual. Gente, isso está falando dos nossos corpos. O seu corpo, o meu corpo, haverá de ressuscitar. Esse corpo não é outro. Você, realmente você. Já agora nós somos templos do Espírito Santo. Já agora. E cada vez que nós comungamos, nós somos alimentados com o alimento da ressurreição. É por isso que Jesus disse: quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, e eu ressuscitarei no último dia. Porque aquele que come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. E por isso eu o ressuscitarei no último dia. Nós, quando comungamos, nós, quando participamos da celebração da Eucaristia, nós estamos recebendo o alimento da ressurreição. É o corpo ressuscitado de Jesus que vai nos dando cada vez mais força de ressurreição, força de ressurreição, força de ressurreição. E essa força de ressurreição, gente, é tão grande que a gente vai ser sepultado. O nosso corpo vai se decompor na terra, vai se decompor. Mas um dia, embora o nosso corpo tenha se decomposto e se tornado pó, cinzas, e mesmo se transformado com os outros alimentos, com os outros elementos da terra, um dia esse nosso corpo vai ressuscitar, porque a semente da ressurreição estava nele. Pode dizer: este meu corpo vai ressuscitar. Pode tocar no seu corpo e pode dizer: este meu corpo vai ressuscitar. Não é outro, este meu corpo aqui, ele vai ressuscitar. Eu já tenho em mim a semente da ressurreição. Eu já tenho em mim a semente da ressurreição. E São Paulo então continua explicando: quando Jesus estiver vindo na glória, os mortos que estiverem sepultados haverão de ressuscitar. Um maravilhoso espetáculo. E São Paulo continua dizendo: quanto a nós, os vivos, os que estivermos vivos na vinda do Senhor, nem precisaremos morrer. Pelo contrário, como ele explica aqui, num piscar de olhos, num instante, num piscar de olhos, num estalar de dedos, ao som da trombeta, anunciando a vinda do Senhor, aqueles que estiverem vivos nem precisarão ressuscitar, porque estarão vivos. Eles serão
transformados, quer dizer, este corpo nosso vai ser transformado, sem precisar passar pela morte, sem precisar ser sepultado, esse nosso corpo será transformado. E aí diz São Paulo, e todos nós, os mortos que ressuscitam, e nós os vivos, que formos ressuscitados naquele momento, todos nós seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Imagine este espetáculo. E é para esse espetáculo que o Senhor está convidando você. Você é destinado pelo Senhor. Você é destinado pelo Senhor. E a palavra destinado quer dizer isso. Você tem uma meta. Deus tem um objetivo para você. O seu destino é este. Deus destinou você para isto. Você é convidado a ressuscitar, você é convidado a ser transformado, você é convidado a ter um corpo novo, um corpo ressuscitado, igualzinho ao corpo de Jesus, igualzinho ao corpo de Maria. Há no céu já um corpo ressuscitado, o corpo de Jesus. Há no céu já um corpo feminino ressuscitado, o corpo de Maria. Deixa eu dizer assim, estão os dois lá como amostra para nós, estão os dois lá como penhor. É um penhor de que também esse nosso corpo vai ressuscitar. Gente, não é em vão que nós estamos lutando, não é em vão que nós hoje abraçamos a cruz, não é em vão. Não é em vão que nós tomamos o nosso corpo e o colocamos em sujeição à vontade de Deus. Sim, tomamos o nosso corpo e o colocamos sujeitos à vontade de Deus, não é à toa, porque nós sabemos, nós somos destinados à ressurreição. E aí, junto com o Senhor, nós viremos para implantar aqui na terra céus novos e uma terra nova. Nós teremos esse espetáculo. Nós teremos esse espetáculo. Nós teremos essa terra nova. Deixa eu dizer mais, nós faremos parte desta humanidade nova. Dessa humanidade nova. Quem morreu, passou pela morte e ressuscitará. Quem não morreu até a vinda do Senhor, não faz mal, será transformado e fará parte da humanidade nova. A humanidade nova, da terra nova, será esta. Tudo vai ser novo. Lá no livro do Apocalipse, se fala bem claramente, vai comigo, é Apocalipse capítulo 21, isso para nós é muito importante. Já no comecinho do capítulo 21, quando diz, vi então um céu novo e uma terra nova. E um pouco mais na frente, no versículo 3, vai dizer, e ouvi uma voz forte, vinda do trono, o trono de Deus, que dizia, eis a morada de Deus com os homens. Gente, esta terra vai ser de novo a morada de Deus com os homens. Deus vai morar conosco, Deus vai habitar conosco. Eis a morada de Deus com os homens. Ele habitará com eles, eles serão o seu povo e ele será o Deus que está com eles. Ele enxugará toda lágrima dos nossos olhos. Veja que beleza, ele enxugará toda lágrima dos nossos olhos e não haverá mais morte, não haverá mais luto, nem clamor, nem sofrimento, pois o mundo antigo desapareceu. E aquele que está sentado no trono disse então, eis que faço novas todas as coisas. Gente, esse é o nosso destino, esse é o destino da humanidade, esse é o destino da terra. Aqui, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, e no capítulo 21 do Apocalipse, não fala dos outros. Dos outros se fala no capítulo 20 do Apocalipse. Quem vai ressuscitar nesta primeira ressurreição? Aqueles que estiverem vivendo com Cristo e aqueles que morreram em Cristo. Aqueles que estiverem vivendo com Cristo, na sua vinda, não morrerão e não precisarão ser sepultados, porque não morrerão, serão transformados.
Os que tiverem morrido e morreram em Cristo, ressuscitarão. E os outros? E os que não estavam vivendo em Cristo? Os que morreram, mas não morreram em Cristo, esses vão ser deixados para a segunda ressurreição. O capítulo 20 fala muito claro de duas ressurreições. Até no capítulo 20 de Apocalipse, no finalzinho do versículo 4, diz: eles tornaram a vida e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Versículo 5, os outros mortos não retornaram à vida antes que completassem esses 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Os outros, os que não participaram dessa primeira ressurreição, serão deixados para a segunda ressurreição. Por isso que diz no versículo 6, felizes e santos os que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder. Por quê? Porque os outros permanecerão na morte até a segunda ressurreição, e a palavra de Deus que esta é uma ressurreição para a condenação. E é terrível isso. A segunda ressurreição será apenas uma ressurreição para a condenação. Eles haverão de ressuscitar? Sim, mas para serem condenados. É por isso que diz: felizes e santos os que têm parte nesta primeira ressurreição. Porque vai dizer quanto aos outros, que sobre eles vem a segunda morte. E eles são destinados para serem precipitados no lago de fogo. Eu quero dizer, isso não é para você. Isso não é para você. E é por isso, gente, que nós não podemos nos enganar. Por que eu dei todas essas explicações? Primeiro, porque isso está na segunda leitura. E segundo, porque essa segunda leitura, ela faz ligação com a primeira e com o Evangelho, explicando a primeira leitura e o Evangelho. Você viu bem o Evangelho. Cada árvore dá o fruto próprio dela. Uma árvore boa dá bons frutos, e uma árvore má dá maus frutos. Uma árvore venenosa dá frutos venenosos, mas uma árvore boa dá bons frutos. Uma árvore boa de Jesus não pode. É contra a natureza uma árvore boa dar frutos maus, dar frutos venenosos. Assim também como, infelizmente, é contra a natureza uma árvore venenosa dar bons frutos. Mas é preciso que a árvore boa dê bons frutos. Você é uma árvore boa. Porque veja, não se mede por aquilo simplesmente que nós somos. Claro, já somos de Deus, já somos filhos, já somos filhas, vocês são filhas de Deus, somos filhos, somos filhas de Deus, somos. Mas muito mais do que isso, nós somos destinados, e tudo se mede pelo nosso destino. Nós somos destinados a ser a nova geração, nós somos destinados a ser a nova humanidade, nós somos destinados a fazer a terra nova com a humanidade nova, onde nós teremos a civilização do amor, e é com esse seu corpo também. O seu corpo não está por fora, o seu corpo não está por fora, pelo contrário, é com esse corpo. Gente, não é assim, fantasminhas, espiritinhos, que nós vamos participar disso, não. Seremos nós, humanos. Os anjos são anjos, mas nós não. Homens e mulheres somos homens e mulheres, e Deus quer que nós participemos disso como nós somos, também com o nosso corpo. Eu até podia tirar esse também, mas eu acrescento, porque muitas vezes nós temos a impressão de que esse nosso corpo não vai participar. Pelo contrário, e aí está o importante. No fundo, o corpo é quem decide. É o corpo quem decide pela nossa salvação. Porque o corpo é um instrumento. O corpo é um meio. Os membros do nosso corpo podem ser usados para o bem e podem ser usados para o mal.
Você é uma árvore boa, você não pode produzir frutos maus. Você não pode produzir frutos maus. É por isso justamente que a tentação vem para nos tentar e atiça principalmente a nossa carne. E atiça principalmente a nossa carne. Você viu na primeira leitura de hoje, dizendo que o aguilhão da morte é o pecado. O aguilhão da morte é o pecado. Não sei se você sabe o que é o aguilhão. É aquele instrumento que o boiadeiro usa para cutucar o gado e fazer o gado ir para frente. Então ele vai picando o gado, ele vai chuchando o gado com aquele instrumento que tem uma ponta, o aguilhão, para o gado ir para frente. Não é reio, é aquele instrumento picante que ele vai cutucando o gado para o gado ir para frente. E a palavra de Deus diz que o aguilhão da morte, aquilo que leva à morte para frente, é o pecado. Nós não fomos feitos para o pecado. Gente, é para isso que o diabo quer que a gente peque. É para isso que o diabo quer que nós usemos o nosso corpo para pecar, que nós usemos a nossa mente para pecar, que nós usemos os nossos olhos para pecar, os nossos ouvidos, a nossa boca para pecar, que usemos as nossas mãos, os nossos pés para pecar, que nós usemos o nosso corpo, que nós usemos os órgãos de geração que Deus nos deu, que usemos isso para pecar. As coisas lindas que Deus nos deu. O nosso olho é lindo, o nosso rosto é lindo, o nosso olhar é lindo, o nosso semblante é lindo, claro que é lindo, mas também os nossos órgãos de geração são uma coisa linda e uma coisa santa. Um instrumento maravilhoso para nós sermos sócios de Deus, na criação de filhos de Deus, para que o número dos filhos de Deus cresça. E que beleza, homem e mulher, participar da criação de Deus. Que beleza você, mulher, gerar no seu ventre, conceber nele e depois gerar e dar à luz um filho e amamentar um filho. É para isso que Deus nos deu os órgãos da nossa geração. É para o bem, não é para a depravação, não é. Não é para corrupção, não é. Não é para nós jogarmos no lixo, não é para nós jogarmos na lama, de maneira alguma. O nosso corpo e todos os membros do nosso corpo, eu sou obrigado a dizer, também os nossos órgãos da sexualidade. Eu não precisaria dizer também, mas como muitas vezes nós pensamos que os órgãos da sexualidade, eles são para ser usados na banalidade, e muita gente nos ensina isto, para usá-los como nós queremos, na depravação, na corrupção. Não, os órgãos da nossa geração, os órgãos da nossa sexualidade masculina e feminina, também eles são santos e são para a santidade. Eu sei que por causa do mundo, por causa da tentação, é difícil para nós, e é justamente por isso que nós precisamos domar o nosso corpo. E eu não retiro a palavra, é domar, assim como se doma um animal, é preciso domar o corpo. Mas que beleza! Até esses cavalos de corrida, eles são domados. Eles são domados. É preciso domar o cavalo. Senão o cavalo é selvagem, ninguém consegue montar nele. Mas domados, ele se torna um cavalo maravilhoso. Até esses cavalos fogosos que a gente vê, que são usados para a corrida, eles foram domados. E domados, eles são maravilhosos. E nas corridas eles fazem coisas lindas. Gente, o nosso corpo é para isso. É claro, o demônio quer ao contrário. Ele quer que o nosso corpo sirva para a depravação, para levar-nos para o inferno. Ele não quer que nós ressuscitemos. Ele não quer que nós ressuscitemos nesta primeira ressurreição. Ele não quer que nós participemos dessa humanidade nova. Ele não quer que nós estejamos na terra nova. Ele não quer o nosso bem, a nossa felicidade. Pelo contrário, Ele quer que nós queimemos com Ele eternamente no inferno, o contrário daquilo para o qual fomos feitos. E para isso Ele pica o nosso corpo com o aguilhão da morte, que é o pecado. Deixa eu dizer, nós somos trouxas quando nos deixamos vencer pelo pecado. Nós somos trouxas. Aliás, nós pensamos que somos o máximo, né? Aquela menina que se torna atraente, atraindo rapazes e homens,
E saindo com esse, saindo com aquele, ficando com esse, ficando com aquele, ela acha que está abafando. Não, minha filha, você está sendo picada pelo aguilhão da morte, que é o pecado. O rapaz, o homem, que vive conquistando essa, conquistando aquela, ficando com essa, ficando com ela, saindo com essa, saindo com aquela, e até dizendo para os colegas, contando todas as histórias de sexualidade que viveu, todas aquelas com quem passou noites e tal. Você pensa, infelizmente, que é o máximo? Não, infelizmente você está sendo empurrado pelo aguilhão da morte, que é o pecado. Você está sendo trouxa, é o diabo mesmo que está levando você para o precipício, é isso mesmo? Você pode imaginar o boiadeiro levando a boiada. O boiadeiro levando a boiada, ele tem na mão um aguilhão, e quando o gado está empacando, quando o gado não vai em frente, ele vai lá e pica o gado com o aguilhão, para o gado então se pôr em movimento e até correr. É isso que o diabo faz, esse boiadeiro que quer nos levar em boiada, mas todos num rumo só, para o matadouro, para a morte agora e para a morte eterna. É isso que ele quer. Ele vive picando a gente com o pecado. É por isso que você não pode produzir frutos da carne, não pode. Claro, a nossa carne é boa, mas nós não somos somente carne, não. Existe um homem carnal, existe um corpo carnal, mas existe também um corpo espiritual. E é por causa desse corpo espiritual que já está em você, que um dia haverá de ressuscitar, que eu e você precisamos domar o nosso corpo. E vem aí, gente, a beleza do que nós fazemos, o PHN. Primeiro, em certo momento da nossa vida, nós tomarmos a decisão, não peco mais. E não peco mais quer dizer, não peco mais. Isso é possível. Eu sei que em primeiro lugar nós mesmos acabamos dizendo, não, mas isso não é possível. E tem muita gente para falar no nosso ouvido. E desculpe, infelizmente, às vezes até pessoas importantes, me desculpe, às vezes até padres, querem convencer a você de que não, isso não é possível, você não vai conseguir, pessoa alguma consegue. Não, meu filho, não, minha filha, é o contrário, você consegue sim, muitos conseguiram e nós vamos conseguir. Nós não somos gado sendo levado ao matadouro. Isso é para você e você consegue. Eu repito, isso é para você e você consegue. Nós não somos gado sendo levado, conduzido ao matadouro, não. Onde o demônio com o aguilhão da morte, que é o pecado, está nos chuchando e nos levando para a morte. Não, nós não somos. Pelo contrário, o PHN, o romper com o pecado, o não pecar mais, é para nós e é possível para você. Claro, assim como um cavalo selvagem, ele pode ser domado e tornar-se um lindo cavalo de corrida. Igualmente, o seu corpo é para isso, você é para isso. Você pode domar o seu corpo, mesmo que ele lhe tenha dado muito trabalho, mesmo que você já tenha infelizmente estragado muito o seu corpo, mesmo que você já se tenha estragado demais pela vida fora, tudo é possível àquele que crê. E o Senhor quer, esteja você em que situação estiver, o Senhor quer. Nesses dias eu estava meditando naquela passagem bonita de Jesus que está ali no templo, e de repente vêm os escribas e os fariseus trazendo uma mulher, e disseram eles: Senhor, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Ela foi flagrada adulterando, ela estava adulterando, estava lá com um homem que não era marido dela, estava em pleno ato sexual, e nós flagramos esta mulher, e trouxemos aqui essa mulher na sua frente. Imagine a vergonha daquela mulher, e trouxemos aqui à tua frente, para que o Senhor nos diga
o que devemos fazer com essa mulher. E até disseram, a lei de Moisés manda que nós apedrejemos esta laia de mulheres. E a expressão usada lá era essa laia de mulheres. Esse tipo, essa espécie de mulheres, um termo assim desprezível. E o que Jesus fez? Jesus ficou escrevendo no chão, fazendo traços no chão, como quem nem se importa com aquilo que disseram. Eles insistiram com Jesus. Por que eles insistiram tanto? O que Jesus disse para eles foi isso: que nunca pecou com essa espécie de pecado. Graças a Deus eu não paro de estudar a Bíblia. E se eu descobri agora nesses dias, que lá no grego, em que foi escrito o Evangelho, o que Jesus diz é isso, não é quem nunca pecou que atire a primeira pedra. Não, Jesus diz, aquele que nunca pecou nessa espécie de pecado, nos pecados da sexualidade, atire a primeira pedra. Foi por isso que eles foram soltando as pedras no chão, foram indo embora, e diz o Evangelho, a partir dos mais velhos, porque os mais velhos tinham mais conta no cartório, e tiveram que ir indo embora, e daí fica somente Jesus e aquela mulher, somente os dois. Os inimigos, aqueles que estavam condenando aquela mulher, foram obrigados a ir embora. Essa seria a hora de Jesus fazer um sermão para ela, né? E dizer para ela, veja o que você estava fazendo, não é isso que você devia fazer. Não, ao contrário. Vendo que ela está lá também, de olhos no chão, Jesus diz para ela, mulher, aliás, nada disso. E essa foi a minha segunda descoberta. Aliás, nas nossas traduções, está escrito, mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Ninguém te condenou. Somente que Jesus não diz mulher. Jesus diz senhora, em grego, Kyria. Assim como existe Kyrios para homem, existe Kyria para a mulher. Se os padres quiserem conferir, podem conferir, não é? No grego é Kyria, que é inclusive um tratamento nobre. Não se usava para qualquer senhora essa expressão Kyria, que é o mesmo Kyrios de Jesus, o Senhor. Portanto, uma expressão nobre. Jesus chama aquela mulher surpreendida, flagrada em adultério, chama ela de senhora, Kyria. Onde é que estão aqueles que te condenaram? Ninguém te condenou. Eu também não te condeno. E nós temos também essa tradição, vai e não peques mais. Eu descobri que inclusive esta expressão no grego, vai e não peques mais, não tornes mais a pecar. O sentido é esse, não queiras mais pecar. Não queiras mais pecar. O que quer dizer, gente, uma decisão. Aquela mulher era fraca, tanto assim que ela foi flagrada em adultério. O pessoal pegou a mulher ali no adultério. Ela estava com um homem. Ela foi flagrada assim. E o que Jesus diz? Eu também não te condeno. Vai e não queiras mais pecar. Quer dizer, decida-te a não mais pecar. Decida-te a não mais pecar. Veja a situação de Jesus hoje com você, esteja você em que situação estiver. Mesmo que você seja um daqueles que não puderam atirar a primeira pedra, que estavam ali condenando, igualzinho isso que Jesus diz, você está ali olhando para os outros, querendo tirar o cisco do olho dos outros, enquanto não vês a trave que está no seu olho. Você também, que tem conta no cartório, Jesus está dizendo para você, meu filho, minha filha, ninguém te condenou. E mesmo se alguém te condenou, mesmo que você se tenha condenado e até disso, eu não me perdoo por isso que aconteceu comigo. Porque muitos dizem isso, muitos fazem isso, eu não me perdoo por isso que aconteceu. Jesus diz, eu não te condeno, vai e não queiras mais pecar, decide-te a não mais pecar. Mas principalmente você, que infelizmente estava na lama. Você que infelizmente, talvez, quem sabe nessa semana, nesses dias atrás, estava pecando, estava errando, estava se enlameando,
estava numa vida ruim, numa vida depravada. Você que talvez não quisesse mais pecar, mas estava pecando, não tinha como sair dessa situação. Talvez a situação sua de namoro, a sua situação de noivado, talvez a sua situação de amizade. Você estava como que uma pessoa oprimida, escravizada pela situação. Talvez escravizada pela sua afetividade. Sim, e você não conseguia desvencilhar-se. Hoje Jesus está te chamando com esse nome bonito. Ele não condena você, pelo contrário, Ele te chama meu filho, minha filha. Mesmo que te tenham condenado, eu não te condeno. Eu não te condeno. Vai e decide-te a não mais pecar. Gente, eu fiquei contentíssimo quando eu fiz essa descoberta nesse evangelho, porque eu vi que a raiz, a semente do PHN estava lá. Vai e decide-te a não mais pecar, porque a raiz do PHN está aí, é uma decisão. Hoje você se decide a não mais pecar, e Jesus diz a você, isso é para você, e você pode ir, e você consegue, mesmo que você sinta, eu já errei tanto, eu já pequei tanto. Quantas vezes eu quis sair, depois eu voltei, mas hoje Jesus está dizendo a você, tome essa decisão. Tome essa decisão. E na hora que você tomar a decisão, Jesus vem e Ele mesmo sela a sua decisão com a sua graça, para que você realmente não peque mais. E daqui para frente é o PHN, por hoje não vou mais pecar, porque você não quer pecar nunca mais. Mas uma vez que você não é capaz de dizer, nunca mais eu vou pecar, então é a cada dia, a cada dia, a cada dia, e isto é bom, porque a gente vai retomando, e quanto mais a gente retoma, mais força tem, mais coragem tem. Faça isso agora. Você não pode produzir frutos maus. Você é uma árvore boa, destinado à ressurreição, destinado à terra nova, destinado à nova humanidade. Você não pode viver no pecado. E os membros do seu corpo não podem viver no pecado, porque todo o seu corpo foi feito para a ressurreição. Um dia você ressuscitará, se você morrer antes. E você nem precisará morrer se você estiver vivo quando Jesus vier. Se você estiver nessa luta, por hoje não vou pecar. Quando Jesus vier, você estará vivendo em Cristo. E porque você está vivendo em Cristo, você nem precisará morrer. O seu corpo será transformado num abrir e fechar de olhos. E você será arrebatado junto com os outros ao encontro do Senhor nos ares. É para isso que você está destinado. Então, decida-se agora. Como aquela mulher, é certo, se decidiu. Na hora que Jesus disse que iria a mulher, senhora, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Decide-te a não mais pecar. Jesus está dizendo para você, eu não te condeno. Mesmo que você tenha pecado muito, mesmo que você tenha pecado mais ainda do que aquela mulher que foi flagrada em adultério, eu não te condeno. Eu que sou o Senhor, o Kyrios sou eu, mas eu trato você de Kyrios, trato você de Kyria, porque você é meu semelhante, é meu filho, é meu irmão, é minha irmã. Decide-te a não mais pecar, decide-te a não mais pecar. Obrigado, Jesus, porque está selando agora a minha decisão. Obrigado, Jesus, porque está derramando agora o Espírito Santo sobre cada um de nós. Sim, Senhor, esse Espírito Santo que vai ser o selo da decisão que nós tomamos. Como aquela mulher, eu me decido. Como Zaqueu se decidiu, eu me decido. Como Saulo, que perseguia os cristãos e caiu do cavalo, eu me decido, Senhor, não quero mais pecar. Não vou mais pecar.
E eu tomo hoje, Senhor, essa decisão. O meu corpo não servirá mais para o pecado. Os membros do meu corpo não serão mais usados para o pecado, para a iniquidade, para a depravação. Não, Senhor, mas para a santidade. Eu vou domar o meu corpo, Senhor, por mais duro, por mais difícil que seja. E por isso, Senhor, eu vou orar e vou orar muito. Eu vou comungar, eu vou participar da missa, eu vou me confessar muitas vezes, eu vou abraçar a tua cruz, Senhor, como nos disse hoje cedo o Padre Roberto, eu vou me abraçar, Senhor, a tua cruz, e quero ficar juntinho da tua cruz, para que a tua cruz e eu, Senhor, para que o teu corpo ensanguentado na cruz e o meu corpo, Senhor, formem um corpo só. Mas eu não cedo, Senhor, o meu corpo não servirá mais ao pecado. Pelo contrário, o meu corpo, membro por membro, te servirá para a santidade. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sim, Senhor, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. O que Deus quer é que eu me decida pela santidade, é que eu me decida, Senhor, para não pecar mais, eu me decida, Senhor, pela vida nova, eu me decida pela ressurreição. Vai ficando em pé. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho não posso mais, não posso mais. E pede agora então, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Repete, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Solta a sua voz agora num cântico novo. Candariama, que sim, esse é o cântico novo, o cântico dos remidos, o cântico daqueles que se decidiram a não mais pecar. Decide-te a não mais pecar. E obrigado, Senhor, porque selas com o selo do Espírito a minha decisão, a decisão de cada um de nós. Tu selas também o nosso corpo para a imortalidade. Tu selas, Senhor, o nosso corpo para a incorruptibilidade. Obrigado, Senhor, pelo selo do Teu Espírito. Obrigado, Senhor, porque vem selar a decisão que o Senhor mesmo mandou que eu tomasse. A decisão de não mais pecar. E eu me decidi, Senhor. Eu não te condeno. Decide-te a não mais pecar. Eu me decido, Senhor. E o Senhor faz a sua parte. O Senhor sela com o seu Espírito a minha decisão. E daqui para frente, Senhor, por hoje não vou mais pecar. Solte a sua voz. E esse é o cântico dos redimidos, esse é o cântico daqueles que um dia haverão de ressuscitar e ser transformados e arrebatados, irão ao teu encontro, Senhor, nos ares, para implantar a nova terra, para implantar um mundo novo, para implantar a nova humanidade. Muito obrigado, Senhor. Somos candidatos, somos convidados, somos destinados a ser participantes dessa nova humanidade.
Keriamani Allah, Arianari Allah, Keriamani Allah. Um dia nós nos veremos ressuscitados. Um dia nós veremos os nossos corpos ressuscitados. Um dia diremos uns aos outros: valeu a pena tomarmos o nosso corpo, valeu a pena produzirmos frutos de eternidade e não frutos de carne, frutos que terminam nessa terra. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.